oración para eliminar el pesimismo. Soy hijo de Dios. Soy uno con la infinita fuerza creadora del universo. Dios quiere manifestar su infinita fuerza creadora a través de mí. La fuerza que puedo manifestar es infinita. La sabiduría, la capacidad y el capital de Dios fluyen hacia mi interior ilimitadamente y se concretizan a través de mí. Muchas gracias. Olá, como estão vocês? Tudo bem? Que alegria, que felicidade estar com todos. Muitas graças. Sou a professora Silvana Casimiro de Souza, sou brasileira e hoje vamos a estudar pouco sobre por que a verdade nos hace libres. Ustedes estão listos? Então, deixa tu like, suscríbete e ativa a campanita para receber notificações quando subamos novos vídeos. Comparte este vídeo com tus amigos, com tus familiares. E você também pode ver este e mais outros vídeos em nosso canal, ¿sí? Escreve seus comentários também, que nós vamos a ler todos seus comentários. Muitas graças a todos, muitas graças. Hoje vamos a estudar o livro Viver Junto com Deus, do professor Masaharu Taniguchi. O livro Iluminando Su Caminho, do professor Heitor Miyazaki. E também vamos a utilizar Sutra Sagrada, La Verdade em Orações, do professor Masaharu Taniguchi. Todos estes livros vocês podem encontrar em seu país, em seu regional. Hagam contatos com seu regional para adquirir nossos livros, ¿sí? E hoje vamos a estudar pouco sobre de que forma, de que maneira todos podemos nos tornar pessoas mais livres, ¿sí? Então, vamos começar? Vamos começar a estudar Viver Junto com Deus, de professor Masaharu Taniguchi, página 240. O professor escreve assim, que o despertar espiritual, em síntese, é processo semelhante à la germinação de la planta, em que la semilla, al romper de la cáscara, manifiesta la vida de Deus existente em seu interior. Ella abandona la cáscara que não forma parte de sua essência e revela cada vez mais la beleza de la vida. Em esta comparação, la cáscara de la semilla corresponde a la consciência del yo carnal. Então, à medida que vamos tirando esta envoltura, ¿sí? La vida de Deus que se aloja em nosso interior se vai manifestando com mais nitidez, revelando cada vez mais a perfeição de la imagen verdadeira. Então, o perfeccionamento religioso, então, uma espécie de treinamento espiritual, consiste em ir despojando-se de las capas de esta envoltura una por una. Então, temos 3 maneiras de efetuar este treinamento. Primeiro, ler assiduamente sutras e livros sagrados para que nós podamos gravar em nosso subconsciente a grande verdade. O homem não é cuerpo carnal, o homem é hijo de Deus, ser espiritual. 2. Praticar a meditação Shinsokan para transcender os sentidos físicos e conhecer diretamente a imagem verdadeira, que é a verdadeira natureza do homem, que é ser espiritual. 3. Divulgar a verdade e praticar atos de caridade
para conhecer a grande alegria de ver a los demás salvos e compartindo as alegrias, compartindo as tristezas del prójimo, conscientizar-se de que todos estamos intrinsecamente unidos por la mesma vida, aunque pareça que estamos separados los unos de los otros fisicamente, pero estamos todos intrinsecamente unidos por la mesma vida de Deus. Então, praticando as enseñanças de Seichonoye, nós vamos a eliminar todos os sofrimentos da mente, todos os sofrimentos. Então, em la Sutra Sagrada, Chuva de Néctar de la Verdade, capítulo Sabedoria, consta: todas as desarmonias e imperfeições não são mais que pesadillas. ¿Por qué las desarmonias son pesadillas? Porque no se manifiesta la ley de Dios en nuestra vida. Es decir, las personas no viven el amor, no viven como hijos de Dios, ¿sí? En la página 53 del libro Iluminando su Camino, el profesor Heitor Miyazaki escribe un trecho así, de la sutra. Como la pesadilla es lo que da fuerza activa a la infelicidad, a la enfermedad, a la desarmonía, a la imperfeição, estas se asemejan a las diabólicas opresiones que, en sueños, pueden hacernos sufrir. Pero, al despertar, percebimos que no existe ninguna fuerza que nos puede oprimir, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene la fuerza que nos causa sufrimientos? Como enfermedades, dificuldades econômicas, desarmonia. La fuerza que nos oprime não foi criada por Deus, por lo tanto, não tem existência real. Então, ¿quién é o autor desta fuerza que nos oprime? La respuesta es la mente del hombre, la mente del hombre. Nada más son que dolores criados em nuestra própria mente e que nuestra própria mente sofre. Assim explica a Sutra Sagrada Chuva de Néctar de la Verdade. Outro questionamento, ¿sí? ¿Por qué el hombre crearía algo que lo hace sufrir? Respuesta: porque no revelar la perfecta e harmoniosa imagen verdadeira da vida que é hijo de Deus. Porque no revela, ¿sí? La perfeição. E crê em la imagen verdadeira não tiene, pois não a vê, ¿sí? Temos que imaginar que la ideia soy pecador não é imagen falsa. La imagen verdadeira é crer que sou hijo de Deus, ¿sí? Imagen falsa é quando temos a ideia que sou pecador. Então, em la página 55, o professor escreve assim: la ideia de la existência del castigo de Deus e la ideia de que el ser humano é hecho de matéria estão arraigadas em el subconsciente de la humanidade. E todas as infelicidades deste mundo são uma consequência deste pensamento. Quando se eliminam essas ideias equivocadas, praticamente todas as enfermidades e infortúnios desaparecem. Está aqui o porquê
um paralítico logrou levantar-se e caminhou quando Jesus lhe dijo: tus pecados estão perdonados. Levanta-te, toma tu lecho e ve a tu casa. ¿Sí? Muitas pessoas se curam quando escutam esta afirmação. Usted não tem nenhum pecado, não tem nenhum pecado. Então, temos que compreender sempre, sim, que não somos pecadores. Isto é imagem farsa. Nós somos imagem verdadeira, Hijo de Deus perfeito, sim? Em la página 69, sim? Deste livro, 69, o professor escreve assim: uma compreensão sobre a lei de causa e efeito, sim? Quando se compreende a lei de causa e efeito, quem pensou que foi vítima de uma situação chegará à conclusão de que se tratou de uma cosecha, calma plantado por ele, e que nadie é vítima por causalidade, que a ação que ele criou generou uma reação e que esta ação, que é o karma, pode haver sido criada em la última encarnação, penúltima, 2, 3, 7 anteriores, es decir, el efecto del karma no siempre sucede en la siguiente encarnación. La ley de causa y efecto o ley del karma se refieren a la misma ley, la misma cosa, ¿sí? Es la ley de la compensación, es la ley que muestra nuestras acciones, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que tengo que pagar el karma, no hay salida para mí. Professor Heitor Miyazaki escreve assim: Deus não criou a lei de causa e efeito para castigar-nos. Como hijos de Deus, também temos o poder de la criação e junto com o livre-arbítrio podemos criar hechos buenos ou não. É decir, devemos compreender que o poder dado ao homem pode reflejar-se em sua vida como um espejo, ¿sí? Por isso, o budismo disse que todo é projeção de la mente, ¿sí? Em el livro La humanidade é isenta de pecado, consta assim: por que a humanidade provoca guerras apesar de desear a paz? Poucos são os que conhecem a verdadeira causa disto. A humanidade, apesar de buscar o caminho de la vida, parece seguir o caminho de la muerte. Esto se debe al hecho de que el hombre no sabe que él es esencialmente um ser espiritual puro, um ser imaculado que pratica a autopunição e a autodestruição levados por la ideia cristiana del pecado original. Então, esta ideia gravada em la mente faz com que as pessoas pratiquem a autopunição, autodestruição, ¿sí? de sua própria vida, ¿sí? Então, vamos a pensar. O autocastigo está em la crença inconsciente de que o karma
não cambia, é inexorável, severo, inflexible, que não tiene perdão, ¿sí? Então, em la Sutra Sagrada, Chuva de Néctar de la Verdad, consta, quem conhece a imagem verdadeira da vida, transciende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originalmente não tiene distorsiones, tá? Que originalmente não tiene distorsiones. Em el capítulo Sabiduría, la Sutra dice, nosotros nos oprimimos com nuestra própria mente, e que a força que oprime nuestra vida, em las doutrinas que creem em Buda, lo chamam ilusão, e em las doutrinas que creem em Deus, lo chamam pecado, ¿sí? Então, esta palavra pecado, que em nuestro inconsciente vibra como punição, castigo, não obstante que conscientemente sabemos que Deus não castiga, porque Deus é amor absoluto, ¿sí? Outra grande verdade que nós necessitamos assimilar em nossa mente para generar liberdade de nosso espírito. Gratitud a los padres, gratitud a todas as coisas del cielo e de la tierra, ¿sí? Página 57, ¿sí? O professor escreve assim: há pessoas que pensam que orar a Deus já é suficiente para alcançar a verdadeira felicidade. É fundamental que estemos harmonizados com todo e com todos, pero la prioridade maior é harmonizar-se com os padres. Por isso, em la revelação divina de la gran harmonia, há la seguinte cita: entre tus hermanos, los más importantes são tus padres. La definição del lugar e la família ela é em la qual o espírito vai reencarnar, não é por casualidade nem por sorteio, sino por vinculação kármica e de acordo com a missão que tiene que cumprir em la face de la tierra. Professor Heitor Miyazaki escreve um relato neste livro, em la página 58, de um líder, professor de Seitinoye, que vive em Brasília. Seu nome é Antônio Carlos Barbosa. Prestem muita atenção neste relato, ¿sí? Ele conta que é casado com Daisy, tem 3 filhos, ¿sí? Helena, Pedro e Giovanni. Vivo em Brasília, Distrito Federal, e sou adepto de Seitinoye desde há 26 anos e professor há 8. Sou do interior de São Paulo e minha esposa é de Recife, Pernambuco. Nos conhecemos em Brasília em ano de 1986, pois, ao receber-me como abogado, fui a Brasília a fazer um curso de pós-grado. Conheci a Daisy, quem também frequentava o mesmo curso, e em pouco tempo nos casamos. Inclusive, a festa de conclusão do curso de pós-grado foi nosso matrimônio. Nos casamos em 25 de julho de 1987 e não tínhamos onde viver. Minha cunhada nos conseguiu um departamento em alquiler em el núcleo Bandeirantes, em el Distrito Federal,
e uma grande amiga de ella foi a fiadora del contrato. El alquiler era de aproximadamente um salário mínimo e meio. E nos pareceu que não teríamos problema em honrar o compromisso. Al final de contas, éramos 2 advogados pós-graduados que em esse momento era muito difícil encontrar. Pero não ocorreu assim. Já em el primeiro mês se manifestou a dificuldade. Desde o embarazo de nuestra hija Helena, os gastos aumentaram cada vez mais e, para completar, Daisy perdeu o trabalho. Teníamos poucos clientes, mal se podia pagar os gastos de comida. Vivíamos de la ayuda de mi cunhada, de mis padres, de mis suegros, pero aún assim não era suficiente para mantermos em Brasília, cujo custo de vida era muito elevado, ¿sí? Certo dia, nossa fiadora que se hizo nossa amiga se apresentou em casa e, percebendo a dificuldade econômica, perguntou como 2 advogados pós-grados, jovens e eficientes, não podem sustentar-se economicamente? Nós outros nos justificamos respeito à situação econômica, dizendo que não conseguíamos um emprego no setor público porque não tínhamos padrinos. Em esse entonces, eu estudava muito para os concursos públicos, pero sem êxito. E quando passava, não me chamavam. Uma vez, porque a classificação não era boa, e quando era boa, o concurso se cancelava. Hasta buscava empregos em los avisos classificados sem consegui-lo. Al vermos em essa dificuldade, ella nos invitou a uma reunião em templo de Seichonoye, sur um domingo. Al começo, não vi muita utilidade em participar em uma reunião filosófica, puesto que lo que eu necessitava era dinheiro para pagar as contas, pero por curiosidade aceitei a invitação com a esperança de ouvir algo que me desse segurança para tomar a decisão de desistir de Brasília e regressar a São Paulo, à casa de mis padres. Então, fuimos à la reunião. Quando chegamos, nos receberam várias pessoas em la puerta, reverenciando-nos e diziam: buenos dias, muitas graças. Para mim, foi uma surpresa. Hasta mirei atrás para saber se era realmente comigo com quem estavam falando. E já percebi o grande amor de quienes nem me conheciam. Nos sentamos esperando o início da reunião. Então, anunciaram ao conferencista, professor Heitor Miyazaki. O professor discorreu sobre a prosperidade, falando sobre a necessidade de esforçar-se em alcançar o objetivo. E eu repliquei, pero isso não é nenhuma novidade. Em aquele entonces, eu estava estudando muito todo o dia para lograr passar em um concurso, pero sem êxito. Recuerdo como se fosse hoje que mentalmente questionei: eu quero saber o que vem a ser aqui. Deveria estar estudando, pois em 30 dias hablar é o melhor concurso de todos, o de procurador, e eu estou aqui perdendo meu tempo. Mas mal terminei de concluir o pensamento e o professor disse: se você pensa que está aqui perdendo seu tempo, é porque lhe falta gratidão.
Nuevamente me questioné, nada que ver, mi educación ha sido muy buena en cuanto a respetar a los demás. Eu sou diligente, esforçado, respeito a todos. Creio que esta conferência não tem nada a ver comigo. Mas terminei este novo pensamento, a professora asseverou com voz firme. Se hoje usted é uma pessoa que não descuida suas obrigações, é uma pessoa que se esforça e cumpre todas as regras de las quais hablé aqui para alcançar o êxito, e aún assim não obtiene um emprego, não pode pagar suas contas, é porque não tem gratidão a sua madre e a seu padre. Quantas vezes você agradeceu a seu padre e a sua madre? E ele prosseguiu. Se você não agradece a seu padre, comece hoje mesmo agradecendo ao papá e à mamá, e quem é casado, a seu cônjuge e também a seu suegro e a sua suegra. Agradeça 10.000 vezes por dia. Esta orientação que o professor falou. Esses 5 minutos de conferência me tocou como uma flecha precisa. Nunca havia ouído aquello de nadie. Agradecer ao papá e à mamá por sua vida. Já havia ouído sobre respeitar, honrar, pero não sabia o que isso significava. Assim que cheguei a casa, tomei um caderno quadriculado, os que são de aritmética, e em cada quadro eu fazia 2 linhas, cada linha, graças papá, formando um X em cada quadradito. Em aquela noite, fiz uma hoja para graças papá, uma hoja para graças mamá. Uma para minha suegra e outra para meu suegro. Al dia seguinte me senti bem disposto, pero creí que aquela prática não tinha sentido. Então me acordei que Daisy havia dito: Carlos, sal pronto, outra vez perderá o ônibus. Em aquela época, os ônibus eram muito escassos e passavam apenas 3 ou 4 vezes por dia em El Bandeirantes. Não me vou a preocupar, pois la semana passada perdi o ônibus todos os dias. Inclusive em los dias que cheguei adelantado ao paradeiro, o ônibus se rompeu. Em aquela manhã, saí de casa tranquilo e esperava perder o ônibus. Cheguei ao paradeiro uns 20 minutos atrasado e quando cheguei, foi uma surpresa, o ônibus chegou junto comigo. Também se atrasou uns 20 minutos. Creí que havia sido uma coincidência incrível, mientras as pessoas reclamavam por el atraso do ônibus. Eu tomei meu caderno e volvi a agradecer. Aquele dia todo me saiu bem e depois de aquele dia nunca mais perdi um ônibus. Pero o problema econômico aún era muito grande. Eu tinha apenas uma oportunidade, mas em Brasília, em 30 dias, abriria um concurso público para procurador federal. Apenas eram 4 vacantes para mais de 5.000 candidatos. Era um dos concursos com mais postulantes desse momento, porque además de ser um cargo de poucas vacantes, o sueldo era alto e aprovado poderia continuar abogando, uma prerrogativa que não era concedida em outros cargos da carreira jurídica. Seria o último concurso com essas vantagens. E diariamente, además de estudar, praticava o agradecimento, suegro e sogra, papai e mamá, em total 2 horas.
2 horas por día. Además, leía la Sutra Sagrada por lo menos 2 veces al día, como gratitud a los antepassados, participava das reuniões semanais de associação local. Passamos a formar parte da missão sagrada e adquirir as revistas para divulgar. Durante aqueles 30 dias de prática, despertava subitamente às 4 da manhã para estudar antes de ir ao trabalho e não sentia cansaço e todo saía bem. Basta um cliente e se apresentou e me pagou uma suma que serviu para pagar todas as contas do mês. Chegou o dia do concurso, foram várias pruebas, recuerdo a última, foi objetiva, com 10 temas, em la manhã, prueba prática em la tarde. Estava seguro que não hice nenhuma sola retificação. Quando terminei, os comentários eram sobre as dificuldades do exame. Todos reclamaram da complexidade das perguntas. Allí tive medo mesclado com dúvida. Lo hablé hecho tão mal al ponto de não dar-me conta dessas dificuldades que todos estão falando. Certa manhã, ao sair do ônibus, companheiro me informou que todos estavam indo à procuradoria, pois o resultado havia sido divulgado e a lista de los aprovados estava colocada em el mural. Então, durante aquele tempo, nesta sua caminhada até a procuradoria, com muito medo, sim, ele percebeu que solamente havia uma lista, 3 vacantes para o próximo concurso. Uma pessoa solamente conseguiu, sim? Me volvi mais próximo, e então li mi nome, Antônio Carlos Barbosa, o único aprovado em el concurso, sim? Este jovem de 25 anos passou neste concurso. Então, teve muitos cargos em Seitinoye, inclusive foi assessor da presidência da República, de 2 presidentes da República em Brasil, teve muito sucesso, és um professor de muito sucesso, és professor de Seitinoye e nos mostra a grande verdade que é a prática de Seitinoye. Então, este relato nos mostra que temos que praticar, enfatizar as 3 práticas religiosas importantes de Seitinoye: meditação, Shinsokan, a leitura dos livros e sutras sagradas, a dedicação de amor ao próximo, sim? Por meio das práticas, você consegue manter-se firme, cimentado em la imagen verdadeira. E Deus é este amor infinito. O amor não hace ver unicamente a perfeição de la imagen verdadeira, nunca as imperfeições, solamente la imagen verdadeira. As imperfeições solamente se manifestam em el mundo fenomênico. Deus não é perdão relativo que consiste em tolerar nossas falhas depois de haberlas descoberto. ¿Sí? De igual forma que a luz extermina a tiniebla, Deus extingue nossos defeitos. Quando volviermos nossa mente a Deus, nossos defeitos se extinguem. Também todos devemos perdonar os erros a nossos semelhantes, exatamente como Deus perdona nossos defeitos. Então, em vez de señalar os defeitos e erros del outro e perdonar com tolerância, devemos
contemplar firmemente, fijamente sua imagem verdadeira, que já é perfeita. Então, as 3 práticas religiosas importantes, meditação Shinsokan, leitura de los libros e sutras e também a dedicação de amor. Então, todos podem adquirir livros de Seiichi no Ie em seu país, iluminando seu caminho, de professor Heitor Miyazaki, Viver Junto com Deus, de professor Masaharu Taniguchi. E para cerrar nossa charla de hoje, vamos fazer uma oração em la página 123 do livro Sutra Sagrada, La Verdad em Orações, sim? Solamente fragmento de la oração, sim? Oração para seguir livremente el gran camino. Soy hijo de Deus, Deus es mi Padre, es mi Madre, Deus me ama e eu lo amo. Amando a Deus, amo também el camino que Ele me ha indicado. Amar el camino significa seguir el camino. Deus é Espírito onipresente que llena o universo e também é chamado camino o gran camino. El camino que llena el universo não é caminho estrecho que limita a liberdade del hombre, é caminho amplo e livre que permite o acesso a todos os lados. Por isso, é chamado gran caminho. Deus é o gran caminho que conduz a cada ser humano ao lugar mais adequado, o momento mais indicado. Quando sigo este caminho, jamais me quedo sem nenhuma salida. Se vou hacia callejón sem salida, não é o gran caminho, é caminho criado por mi ego, a lo que a inteligência humana se agarra obstinadamente, considerando-lo buen caminho. Não é o caminho verdadeiro, não é o gran caminho. Para seguir o gran caminho, necessito abandonar a inteligência del yo pequeno. A sabedoria de Deus se manifesta quando desaparece a inteligência del yo pequeno. Quando abandono e transciendo o ego, brilha a sabedoria de Deus de igual forma que o avião, al volar por encima de las nubes negras e agitadas, encontra el cielo azul. Al praticar a meditação Shinsokan, todas as manhãs, dejo preparado sempre lápis, caderno. Se recebo alguma inspiração, la anoto e pongo imediatamente em prática lo que pode ser realizado de imediato. Deus se manifesta quando obedeço docilmente sua vontade. Por las noches, antes de dormir, entrego todo em las manos de Deus, mentalizando durante a meditação Shinsokan lo seguinte: durante el sueño, Deus me enseñará lo que é necessário para mim e lo sabré al despertar. Durante el sueño, Deus me enseñará lo que é necessário para mim e eu lo sabré al despertar. Então, vamos agradecer a Deus que nos indicou o gran caminho que vamos todos seguir em la prática, praticando, sim? E agradecendo a Deus por la gran oportunidade que todos recebemos de Deus. Agradeço a todos, muitas graças. Recebam todas as bendições de Deus, sim? Estudem bastante Seiichi no Ie, que é o melhor caminho para todos nós, o caminho de êxito, de prosperidade, de felicidade. Muitas graças a todos, muitas graças.